E eu quero que você, mesmo sentadinho aí, vamos abrir as nossas Bíblias. João capítulo 3 é a temática que foi selecionada. João capítulo 3, verso primeiro em diante, para que os irmãos entendam, ok? Quero que você fique bem atento agora. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo escolhido por vocês: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, a vida eterna. Muito bem, podeis sentar. Pai santo, Pai querido, que a tua palavra fale ao nosso coração, que ela seja a voz de autoridade nesta noite, para fortalecer vidas nos teus caminhos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, eu vou falar sobre esse assunto aqui esta noite. Eu quero que você esteja bem atento, bem atento. E eu vou falar: que Deus é esse? Digam comigo: que Deus é esse? Vamos lá, mais uma vez? É esse. Muita gente é atraída para Deus e pela fé e para a igreja, quando escutam falar dos atributos de Deus, como por exemplo, onipotência, grandeza, onisciência, majestade, Deus forte. Muita gente é atraída com esses atributos. Quando nós lemos Gênesis 17 primeiro, já Abraão com a idade de 99 anos, Deus apareceu e lhe disse: anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. É muito importante quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Disso nós não temos dúvidas. O próprio livro, o primeiro livro da Bíblia, é prefaciado com um versículo que os céticos não aceitam, os naturalistas não aceitam, os ateus não aceitam, mas nós aceitamos pela fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia ela começa descrevendo Deus, falando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Inclusive pelos nomes e titulações hebraicas, Ele é falado desta forma. Quando nós atentamos para Êxodo, capítulo 14, aliás, capítulo 3, verso 14, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o que eu sou. E tu irás e dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou.
Perceba que a Bíblia, ela começa falando, primeiro, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Segundo, começa dizendo que Ele é. Ele não apenas é poderoso, mas Ele é. R-E, achei R-E. Essa expressão, ela denota o que Ele é na essência, o que Deus é na essência. Quando você, por exemplo, abre a sua própria Bíblia em Deuteronômio 32, 39, vede que agora eu sou o eu sou, e não há um Deus comigo. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E nós gostamos disso, e isso é bom, a gente gosta disso. Quando nós vamos, por exemplo, para a palavra de Deus, em Jó 42, 2, lá está escrito: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando vamos para Isaías 43, 13, a Bíblia, ela vem de modo enfático dizendo: antes que existisse tudo, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando, quem impedirá? Quem pode glorificar a Deus? Quando nós vamos para Jó capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz: Ele faz a chaga, a ferida, e Ele mesmo liga ela. Ou seja, Deus abre a ferida, Ele sara a ferida. Deus fecha a madre, Ele abre a madre. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós analisamos, Ele diz: Ele fere e as suas mãos curam. Então você pode observar que esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu vim aqui esta noite para dizer uma coisa: Ele não se revelou para nós como El Shaddai. Ele não se revelou para nós como El Elyon. Ele não se revelou para o homem como um ser poderosíssimo. O mais importante, quando nós olhamos na Bíblia, Deus se revelou para mim e para você só pelo amor. Vocês entenderam agora? Essa é a temática de vocês. Quando Deus veio para me salvar e salvar você, Ele não disse assim: eu sou onipotente, eu sou grandioso. Ele olhou para mim e para você e disse: eu sou amor. Isso aqui é muito interessante, nós vamos estudar isso. É o tema de vocês. Quando você vai para 1 João 3, primeiro, você pode observar que a Bíblia diz: vede com grande caridade, com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos o quê? Chamados filhos de Deus. Por que que Deus não se apresentou para mim e para você, quando para nos salvar, Ele não usou do seu grande poder soberano, da sua soberania, para falar comigo e com você? Por que que Ele começa com o amor? O texto que nós lemos fala de um homem chamado, como era o nome dele? Vamos lá, participe comigo. Como era o nome dele? Nicodemos. Nicodemos, ouçam bem. Quando a irmã, eu perguntei para o Lucas, que toma de conta da minha agenda, e eu disse para ele: qual é o tema lá? Aí ele disse: é João 3,16. Eu disse: mas pregar João 3,16 na festa? É o tema. Tudo bem. E eu fui analisar. E aqui a gente só prega João 3,16 para pecadores, e pode ser pregado para pecadores. Só que Nicodemos, ele não era um pecador desgraçado e miserável. Nicodemos era um dos maiores teólogos da época. Nicodemos era do partido mais santo daquela época. Qual era o partido de Nicodemos? Qual era, pastor? Farisaísmo. Era o farisaísmo. Olhe para cá que Deus vai falar muita coisa com a gente aqui hoje. Ele não era, olhe para cá,
ele não era um descrente, ele não era um incrédulo. Esse homem que vai atrás de Jesus, ele é como muitos crentes que na atualidade só vem para a igreja se tiver milagre. Só vem para a igreja se tiver um profeta. Só vem para a igreja se tiver movimento de cura. E observe que quando ele chega para Jesus, ele chega elogiando Jesus. Como foi que ele disse para Jesus? Vamos lá. Aqui é Bíblia para nós hoje. Vamos lá. Como foi que ele disse para Jesus? Vamos, me ajude, vocês. Hã? O texto começa: Nicodemos, olha aí, havia um homem chamado o quê? Nakidimo é a palavra correta. Nakidimo, Ben, que é filho no hebraico, Gorion. Nakidimo Ben Gorion era esse homem Nicodemos, filho de Gorion. Esse homem que vai procurar Jesus, olhe para cá, não era um lascado, era um homem rico. Diga comigo, rico. Nicodemos era o quê? Rico. Mas ele também era um doutor em teologia judaica. Ele era o quê? Por isso que Jesus diz: tu és mestre em Israel e tu não sabe o que eu estou falando. Tem um bocado de gente aqui na internet se achando doutor em Bíblia e não sabe nem o que é chorar nos pés de Jesus. Tem muita irmã também que acha que tem uma intimidade grande com Jesus. Tu não sabe de nada ainda. E nós vamos mostrar pela Bíblia. Nicodemos era um homem rico. Olhe para cá. Nicodemos era um homem rico. Nicodemos era religioso à altura. E há muitas teorias que dizem que Nicodemos, quando os peregrinos chegavam para adorar, ele sustentava, ele dava água, pastor Dias, ele mantinha os pobres. Ou seja, ele não era um rico ruim, porque tem rico que é ruim, tem rico que é miserável, ele não dá nem uma bolacha para tu comer, e é crente. Ele é crente. Esse aqui não, ele era um rico que abençoava as pessoas. Além de ser um homem rico, olha para cá, rico, além de ser um doutor, além de ser do partido dos fariseus, diga comigo bem forte, era fino, educadíssimo. Ele chega para Jesus e diz: Rabi. Rabi. Só chamava uma pessoa de rabi se ele fosse de uma escola tradicional teológica ou daquela época. Jesus não era de escola nenhuma. E por que Nicodemos chamou Jesus de rabi? Se Jesus não era nem da escola de Hilel, nem da escola de Shammai, nem da escola judaica. O judaísmo atual, ele tem 3 pilares. A cultura judaica fala isso. Mas por que esse homem chegou para Jesus e disse: Rabi, se Jesus não era de escola? É porque toda pessoa que tem pelo menos um pouquinho de temor de Deus sabe respeitar o outro. Quando você vê crente velho saliente partir para você não te respeitar, não ligue para a espiritualidade dele não, porque toda pessoa que tem Deus na vida e é espiritual sabe respeitar. Não tem essa história, Deus está usando aquela neguinha, não existe isso. Deus está usando aquele gordinho, não existe isso. Quem tem espiritualidade sabe respeitar. Deus está usando a irmã fulana de tal. Como é o nome da irmã? É assim. Como é o nome do irmão? É assim. Não existe essa negona do beição, esse neguinho, não existe essa. Você tem que entender o seguinte, olhe para cá para você entender o mistério.
A Bíblia diz que quando ele chega, ele diz: Rabi. Há muitas teorias que dizem que ele foi ter de noite porque estava com medo dos amigos, ele não queria se apresentar. Não, são só, o texto não fala nada disso, e não adianta forçar. O texto tão simplesmente quer dizer que ele foi à noite. Alguém diz que possivelmente ele queria passar mais tempo com Jesus. Olhe para cá, porque Nicodemos, se vocês analisarem, o texto ele começa com uma adversativa, mas... Diga comigo, mas essa adversativa era para mostrar que Nicodemos não era do mesmo nível dos outros fariseus. Todos os outros fariseus eram preconceituosos e todos eles diziam que Jesus tinha demônio. Todos diziam que Jesus tinha demônio. Mas como é que Nicodemos, que era desse partido radical, por que que ele chamou Jesus de Rabi e não disse que ele tinha demônio? É porque Nicodemos, nas caladas da noite, lá na sua casa, ele ouvia falar que Jesus abria os olhos dos cegos, fazia o paralítico andar, levantava pessoas pelo poder dele, e ele dizia assim: meu Deus, esse homem não tem demônio. Porque quem tem demônio não faz isso. Então, se ele olhou e viu que ele não tinha demônio, ele começou: eu quero ir atrás desse homem. Hoje há muita gente que fica brigando por placa de igreja, brigando na internet para dizer que é o melhor. Tem deles que até dizem assim: vem para cá que aqui tu vai ver. Não precisa. Quando é de Deus e é de verdade, a tua alma quer Ele, e você sabe o que Ele faz perfeitamente bem. De noite ele foi ter com Jesus. Esse homem rico, esse homem poderoso. Se você ler Mateus capítulo 12, os fariseus diziam que Jesus tinha demônio, mas quando chegou lá, de noite, nas caladas da noite, ele chegou e disse: Rabi, está aí no texto, Rabi, eu sei que tu és homem de... porque ninguém faz o que tu fazes. Michael Joseph diz que se Jesus andasse atrás de marketing, ele tinha recebido Nicodemos logo de imediato, porque Nicodemos era o melhor partido para Jesus naquela hora, porque era um dos homens mais ricos daquela época, e já imaginaram dizendo: Nicodemos anda agora com Jesus. Aí na mesma hora as pessoas dizem: agora pronto, o negócio cresce, porque o Nicodemos, homem de respeito, está do lado de Jesus. Mas quando ele chegou lá, Jesus não tem marketing, Jesus não tem jeitinho, Jesus não te trata, porque tem irmão que fica: oh meu Jesus, tu me entende? Jesus, ele não trata disso. Jesus não tem colher de chá, Jesus não tem papinha para ti, Jesus não tem docinho para ti, ele tem salvação para a tua alma. E quando ele chega, ele diz assim: olha, ninguém faz o que tu fazes, só se Deus for contigo. Jesus só olhou assim para ele. Olha a conversa de Jesus. Olhe para cá para você ver o que é conversa de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: doutor Nicodemos. Parece que Jesus é mal educado, parece que Jesus não sabe dialogar. Ele diz: doutor Nicodemos, se tu não nasceres, tu não pode o quê? Agora vamos fazer, eu quero que vocês participem comigo. Eu gostei muito, quero agradecer até a igreja dos irmãos que trouxeram isso. Eu nunca tinha pregado sobre João 3,16 dentro de igreja, já preguei na rua, mas quero agradecer. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês: por que Jesus, naquele momento, não fez nenhum milagre? E por que ele ainda falou para Nicodemos que ele não ia fazer milagres naquela hora? E ele diz para Nicodemos: se tu não nasceres, tu não vai fazer o quê? Ver o reino de Deus. Olhem para cá.
A minha pergunta para vocês é: por que Jesus Cristo não impressionou naquele momento Nicodemos com milagres? Digam vocês, me ajudem. Por quê? Isso aqui é muito importante. Por que Jesus Cristo não fez o milagre? Olha para cá. João Batista, aliás, Nicodemos, ele não já vinha impressionado com os milagres? Não já vinha, pastor? Ele não disse assim: olha, ninguém faz o que tu. Qual foi o último profeta depois de Jesus Cristo? Qual foi o último profeta que teve? Quem foi? E João Batista não curou nem de dor de cabeça. Ele estava desfazendo de quem? De João Batista. Porque ele diz: olha, o que tu fazes só se Deus for contigo. Mas por que que naquela hora Jesus disse assim para Nicodemos? Olha o que ele disse: Nicodemos, se tu não nascer. Qual é a dimensão espiritual aqui? Qual é a essência disso aqui? Olha para cá. Milagres, escutem o que eu vou dizer aqui. Milagres nunca traz a nova natureza. Vocês entenderam agora? Entendeu, pastor Dias? Milagre não traz regeneração. Pastor Ziel, o que é isso? É verdade. O milagre ele pode te impressionar. O milagre ele pode causar uma alegria que você chora aqui. Tem pessoas aqui que podem ver um paralítico andar bem aqui, mas ele não aceita Jesus. Olhe para cá, ninguém vai entrar no céu porque é curado de câncer, de AIDS, de lepra, paralisia, paralítico, cegueira. Não! Você vai entrar no céu é se conhecer que Jesus é o Salvador da tua alma. Quem glorifica a Deus? Milagre não regenera a alma. Pastor Zé, o que o senhor quer dizer? Por que Jesus não disse: Nicodemos, eu vou te impressionar? Tem crente que é mudando de igreja todo dia. Aí quando um pastor abre uma igreja e bota uma placa: Casa do Milagre, ele está dentro. Cadê o meu? Aí não dá do jeito que ele quer. Aí quando ele vê outra igreja, o braço de Deus está aqui, ele corre para lá. Olha para mim, Jesus disse que é melhor tu entrar na vida eterna, nem que falte um braço teu, nem que falte um dedo teu, mas o importante é entrar do outro lado, porque lá nós vamos ter vida e vida com abundância. A dimensão aqui, irmão, é muito pesada. Gostei muito desse tema que vocês selecionaram aqui, porque Deus vai trazer cada coisa para nós. Jesus, ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, se tu não nasceres de novo. Olha como isso aqui é pesado. Aí o doutor Israel, ele diz: mas como é possível? Um homem que foi elogiando Jesus complica a cabeça dele. Deu um nó nele, que aí o doutor ficou todo enrolado. Jesus olha e diz assim para ele, ele pergunta, ele diz: Nicodemos, se tu não nascer de novo. Agora vem o mais interessante: nascer da água. Alguns dizem que era o batismo de João Batista, hipótese. Alguns dizem que esse nascer da água era o nascer da palavra, como está em Efésios capítulo 5, versículo 26. A palavra é como a água purificadora. Dizem que de João Batista é porque falava do arrependimento. Nascer da água e nascer do Espírito. Olha para cá, não é nascer de milagres, não é nascer de profecias, não é nascer de eventos, é nascer da água. Pronto. Tem um bocado de crente, irmão, que ele está aqui marchando, ele está aqui pulando, mas nunca nasceu. Se tu empurrar mais uma coisinha, ele mete a faca em tu. Sim ou não? Tem muita irmã que ela está marchando, trisca nela para tu ver. Trisca.
Eu vou dizer uma coisa, eu estou aqui como homem de Deus para dizer que só há regeneração quando você nasce da água e nasce do Espírito. Levante a tua mão para o céu e glorifica a Deus. Olhe para cá, ele disse, tem que nascer, fale comigo, vamos pregar comigo, tem que nascer do quê? Vamos lá, tem que nascer do quê? Pronto, a Bíblia diz lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a Bíblia diz em João 15:3, vós já estáis limpo, vós já estáis, 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 já saiu a miséria, já saiu a mentira, já saiu a intriga, já saiu o pecado, já saiu a língua grande, estás limpo, 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 limpo. Só quem está limpo aí diga glória a Deus. Se tu não nascer, olha para cá. Aí Nicodemos, Jesus falou nascer de novo. Ele colocou na mente dele 3 coisas. Será se não é a reencarnação? Fora, que o judeu não crê assim. Será se não é eu ir e voltar para o ventre da minha mãe? Não foi assim que ele pensou? Não, porque o nascimento natural só acontece uma vez. Ele disse, será se não é um proselitismo? Ele ficou vagueando. Jesus disse, se tu não nascer da água e do Espírito. A água aqui pode apontar para a palavra e o arrependimento. Agora, por que Espírito? Olhe para cá para você entender o mistério. É que quando Jesus disse, se tu não nascer da água envolvendo o arrependimento, ele te leva para uma dimensão espiritual. E quando você entra nessa dimensão espiritual, o Espírito Santo, olhe para cá, eu vou dizer uma verdade aqui para vocês. Tem irmão que pensa que a alegria da igreja está aí num tambor, está aí na bateria, está aí na voz do cantor. Tem irmão que pensa que a alegria da igreja está aí no pregador. Olha o que Jesus diz, nascer da água e do... Porque quando você nasce da palavra, o arrependimento, o Espírito Santo entra dentro de ti para não deixar teu culto morto. O que tem vida para esta igreja é o Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito Santo. Só quem tem. Olhe para cá para você entender o mistério. Tem pessoas pensando que a vida espiritual da igreja é uma mobilização dos homens. Nascer do Espírito é que quando você se arrepende, o Espírito Santo transforma a tua adoração. Quando você vai para Ezequiel 37, profetiza e chama o Espírito e viva ossos secos. Quando você tem um Espírito, olhe para cá, que é aqui que nós vamos começar. Quando você tem um Espírito, olhe para cá para você entender. Toda adoração só se dá no Espírito, quer seja na igreja, quer seja na feitiçaria, quer seja no espiritismo, quer seja em qualquer crença, só se dá no Espírito. Por quê? Porque a adoração, se você vai para o campo demoníaco, ela dá no campo espiritual satânico. É por isso que tem pessoas que vão o quê? Vão para cemitério, arranca cadáveres, tenta comer carne, tenta beber sangue para invocar os espíritos malignos. Eles só dão no campo espiritual. Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele só poderia adorar a ele de 2 maneiras. Olhem para cá para você entender. Porque não pode ser na superficialidade. Se eu apenas vejo o impacto, se eu apenas fico impactado, não quer dizer que o meu interior foi tocado. Quando Jesus diz tem que nascer da água e do Espírito, é porque quando você nasce da água e do Espírito, a regeneração toca o teu interior e traz para dentro de ti o homem interior, e o Espírito Santo passa a morar dentro de ti. Olha para cá, tem uma coisa que a gente faz errado. A gente fica na igreja, ó vem Espírito Santo, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Ó vem para onde? Porque a minha Bíblia diz lá em Gálatas 5,16, andai em... Vamos lá, andai em... A Bíblia não pede para ele vir. A Bíblia diz que quando você nasce de novo, o Espírito Santo entra em você, e aí você anda em Espírito. Eita glória! Eita glória! Olhe para cá, Nicodemos, Jesus diz, o que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é o quê? Então,
Quando você nasce da carne, é carne. Quando é do espírito, a nova natureza é colocada dentro de você. E quando é colocada essa nova natureza dentro de você, aí é chamada de vida mistério. Ah, é aqui. Olha para cá, irmãos. Vida misteriosa. O vento, 3:8. O vento faz o quê? Sopra. Aonde? Aonde quer. Não há cientista no mundo que pese o vento. Não há cientista no mundo que sabe onde o vento começa, onde é que ele mora. Não há cientista no mundo que possa explicar a casa do vento. Jesus estava dizendo o seguinte: irmãos, pastor Jessé, a vida de um homem espiritual, olhe para cá, a vida de uma mulher espiritual, ela vive no mistério. O mistério que eu estou falando, irmãos, é que quando o Espírito entra dentro de você, você passa a ter uma alegria e uma dinâmica de vida que nada mais morre em você. Outra coisa, você não se assusta porque você vive no sobrenatural de... Vive no sobrenatural de quem? O homem levantou para lavar o rosto. Aí quando levantou para lavar o rosto, aí quando ele olhou, ele viu um monte de soldado. Correu para Eliseu e disse: homem de Deus, nós estamos mortos. Olha o tanto de soldado. Olha a naturalidade espiritual de Eliseu. Senhor Deus, olha o que é vida no Espírito. Olha para cá. Eu vou mostrar para vocês o que é vida no Espírito. Senhor Deus, abra. E de Eliseu, precisou abrir os olhos? Por que não precisou? Como era? Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Olha para cá. Tem irmão que diz que vive na vida espiritual e ele é todo o tempo atrás de uma novidade. Eu vou mostrar para vocês. O Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele. Ele não está vendo, ele está em outro mundo. Porque quando tu não está no mundo espiritual, tudo para ti é estranho. Você tem medo de tudo. Quem vive no mundo espiritual, a dimensão é outra. Por isso que Jesus disse: não sabe de onde vem nem para onde. Assim é quem é nascido no... Ninguém explica vida espiritual. Não há teólogo no mundo que explique vida espiritual. Abra os olhos. Quando Deus descortinou os olhos do rapaz, o que ele viu? Carros e... Aí ele disse: rapaz, maior é os que estão... Maior... Quando você vai para 2 Reis, capítulo 2, a Bíblia diz que os homens chegaram e disseram: tu sabia que hoje vão tomar Elias de ti? O que foi que Eliseu disse? Diga vocês. Calai-vos, eu sei. Como é? Calai-vos, eu sei. E por que quando o irmão vem profetizar para tu, tu se assusta? É sinal que tu não vive no mundo espiritual. Pastor Aziel, como é isso? Olha para cá. Porque se eu sou espiritual, o mesmo Deus que vai revelar algo para ele, vai confirmar para mim antes dele chegar lá. Aí tem irmão que cai no golpe porque quer. Olha para cá. Atos capítulo 10. Vocês sabem muito bem que o Pedro vai orar. Ele está na casa de Simão Curtidor. Ele vai orar. Ele tem a visão do grande vaso que desce no formato lá de lençol. E aí quando ele olha, ele vê animais. E ele fica aquilo ali. Aí de repente ele diz: o Senhor fala: olha, vão vir os homens atrás. Olhe para cá, para você ver como é a conexão espiritual. Eu estou falando do mundo espiritual. Vão vir os homens para cá atrás de ti. Só que Deus já tinha falado com quem lá atrás? Já tinha falado com Cornélio. Cornélio, manda chamar a Pedro. Agora imagine se o Pedro chega um monte de homem lá, principalmente hoje que a bandidagem é grande. Aí a pessoa chega lá na minha casa e diz: pastor Zé, Jesus mandou o senhor ir orar pelo meu pai lá no hospital, 3 horas da manhã, com 2 homens. Aí eu vou sair: pois é, irmão, eu vou atender a voz de Deus. A voz de Deus, a voz de Deus.
Ô, meu irmão, ele falou para você que é para mim orar? Sim. Pois rapaz, até agora ele não falou comigo. Vão para a casa de vocês. Eu vou orar e vou também me conectar. Olha para cá, eu não sou espiritual. Vira para tua irmã, tu não é espiritual? Diga aí, tu não é espiritual? Eu também não sou espiritual. Pois o mesmo Deus que fala contigo, fala comigo. Aí tu é mais bonita do que eu, porque só fala contigo, beleza, e não fala comigo. Deus falou com Cornélio, manda chamar Pedro. Aí o Pedro manda chamar. Mas quando os homens vão no caminho, aí Pedro está orando, aí Deus diz, vai vir uns homens atrás, vá com eles. E umas coisas de Deus é bem feita. Os irmãos chegaram, quando você lê Atos 20, os irmãos chegaram e agarraram a Paulo e começaram a chorar. E aí o Ágabo pegou Paulo e amarrou a cinta. Assim farão ao dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. Aí os crentes começaram a chorar. Paulo diz, calem, 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 para disso. O Espírito já me avisou. Não foi assim? O Espírito já me avisou. Porque se tu é espiritual, a tua conexão tem que dar certo comigo. Jesus estava dizendo aqui para Nicodemos, Nicodemos, quem é nascido do Espírito é espiritual. E quando você vai para 1 Coríntios 2,10, Paulo diz, o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então Jesus, quando ele diz isso, tem que nascer de novo, Nicodemos ficou preocupado. Olha o que Jesus disse, tu és mestre em Israel e não entende isso. Vamos lá. Por isso que eu achei muito interessante. Tu és mestre em Israel e não entende isso. O que Nicodemos não entendeu? Que Jesus disse para ele, tu é mestre em Israel e não entende? Deixa eu dizer para vocês aqui. Sabe o que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte, lá no Velho Testamento, teve sinais de pessoas que encontraram uma nova vida. Lá vai, Noé, ele encontrou nova vida, Gênesis 6 até o 9, quando Deus o libertou do dilúvio. Israel, quando Deus o libertou do Mar Vermelho, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, a Bíblia diz que eles passaram pelo mar e o mar não os matou, sinal do novo nascimento. Capítulo 5, verso 14 de 2 Reis, Naamã, ele desceu e mergulhou quantas vezes? Ele saiu uma nova criatura. Também, quando você observa Números, capítulo 21, teve um povo que recebeu nova vida quando foram picados pela serpente. E aqueles que eram picados pela serpente recebiam uma nova vida por autorização de Deus. A pergunta é, por que Nicodemos não entendeu nada disso aqui? Porque não tinha fé? O irmão está perguntando, por que não tinha fé? O que vocês acham da colocação dele? Nicodemos tinha fé? Vamos lá, Nicodemos tinha fé? Ele foi até Jesus porque ele estava o quê? Admirado com os milagres de Jesus. Só que uma coisa, irmão, Nicodemos, ele não tinha o espírito. Um mero religioso. Olha para cá. Agora eu vou falar a verdade. Tu senta bem aí. Tem irmã que ela está bem aqui dentro. É o ploque na boca o tempo todinho. É assim ou não é? Tem outros que sentam aí conversando. Tem rapaz que senta aqui, é alisando a moça alisando o rapaz. Não está no mundo espiritual. Mundo espiritual não quer carne. Olha para cá. A pergunta dele é, Nicodemos era doutor, só que Nicodemos não estava na espiritualidade. Ele podia ver milagre, ele sabia dessas histórias. Olha para cá, igreja.
Coisa espiritual é só para quem é. Quem glorifica a Deus. Na hora que um crente espiritual pega um hino da harpa para cantar, você vê a diferença. Por exemplo, se ele vai cantar: já achei uma flor gloriosa. Quando ele começa a cantar, a boca dele parece que tem mel. Tem irmão que na hora que começa a ler a Bíblia, ele já começa a chorar, porque ele conhece não apenas a Bíblia, ele conhece o Deus e o Espírito Santo está nele, levando ele para uma espiritualidade verdadeira. Jesus diz: tu é mestre e nunca entendeu isso aí, Nicodemos. Ou seja, eu já deixei isso aí lá no Velho Testamento. Tem irmão que fica, até tem irmão que me convida. Eu sou o seguinte: quando eu termino a mensagem, eu chamo os irmãos para orar, e aí pronto, eu só faço orar por você. Eu não forço tu para nada, porque se tu diz que é crente, quem tem que ter a espiritualidade é você. Eu não boto espiritualidade em ti, eu não boto crença em ti, quem bota é o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João 16, verso 8: ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem tem que ter crença é você. Por exemplo, aí tu não tem sede, tu não tem nada, eu fico: Jesus, bota o Espírito nela, bota. Eu não sou feirante não, gente, eu sou pregador do Evangelho. Quem tem espiritualidade é como Eliseu: hoje vão tomar Elias de ti, calai-vos. Eu já sei. Eita, irmão. Eita. Quem não tem espiritualidade, irmão, vou contar para vocês. Está lá no 13, o profetinha novo. Aí Deus disse assim: tu vai lá, profetiza contra Jeroboão, aí tu faz tudinho, profetiza, aí tu volta. Tu não come na casa de ninguém, não bebe vinho, não vai beber refrigerante, não vai beber nada. Dá tua profecia e vem embora. Olha aqui, espiritualidade. Aí ele profetizou, fez um show na praça, foi lindo. O rei levantou a mão para mandar prender. Quando ele: prenda esse menino. Aí ele quis voltar a mão, aí não voltava, não foi assim? Aí ele: meu Deus do céu, a minha mão. Aí ele disse: profeta. Ele disse: por não, ora pela minha mão, Senhor, volta a mão dele. Não foi? Aí voltou. Todo mundo na praça ficou admirado. Mas Deus disse: volta por outro. Mas apareceu também no meio da história quem? Quem? Olha aí, apareceu quem? Profeta velho. Tem muito profeta velho dentro da igreja. Tem irmão aqui que ele é o seguinte: está lá no final de Imperatriz, aí pronto, está na crise. Eu vou já na casa da irmã Chiquinha para ver o que ela tem para mim. Isso aqui presta para quê, irmão? Isso aqui presta para quê? Cadê tua Bíblia? Cadê? Levante a tua Bíblia. Cadê tua Bíblia? Cadê tua Bíblia? Isso aqui presta para quê? Eu vou lá na casa do irmão Pedro. Eu acho que ele tem, que eu não sei o que fazer. Nós estamos, irmão, tipo necromante. Observaram isso? Olha para mim aqui. E tu não é espiritual, e cadê o Espírito que está em ti? Porque o mesmo Espírito que habita na irmã Maria habita também em mim. E outra coisa, Deus quando usa, Ele usa aqui no meio para edificação da igreja, não é para edificação particular. O profeta velho chegou e disse: é tu, profeta novo? Porque os meninos dele disseram: papai, ele foi por aqui. Quando chegou, o rapazinho estava tirando um cochilo, irmão. Irmão, isso aqui é sério. Tirando um cochilo, né? Tirando um cochilo. Aí o profeta velho chegou: é tu que é o profeta novo? Ele disse: sou eu mesmo. Ô, rapaz, vamos lá em casa. Tu vai dormir lá, tu vai almoçar lá, e amanhã tu vem embora. Ele disse: não, Deus disse que não é para mim encostar na casa. Deus disse que não é para mim beber vinho em lugar. É para mim a viagem. O profeta velho disse assim: Deus falou comigo. Olha a falta de comunicação espiritual. Entendeu? Um irmão feio que eu conheci, ele feio. E aí tinha uma irmã que era rica numa cidade que eu morava, e ele feio. E a irmã acreditava muito nessas coisas. Aí ele chegou e disse assim: minha santa. Aí a irmã disse: sim, meu profeta.
Deus disse que é para mim casar com a tua filha. E era a mais bonita, ele só queria a mais bonita. Ele disse, é a fulana. Aí ela disse, foi mesmo, homem de Deus? Foi, ela foi lá, minha filha é para tu casar. Aí o rapaz que namorava com essa filha da irmã, ele soube da profecia desse homem. Ele pegou uma faca e foi atrás dele e disse, Deus mandou eu te matar, desgraçado. Aonde eu te encontrar? Olhe para cá, deixa eu dizer, isso é malandragem. Olhe para mim, olhe para cá. Eu vou fazer uma pergunta e vocês participem aqui comigo. Por que o profeta novo caiu na do profeta velho? Expliquem vocês aí, por quê? Ele não tinha Deus? Ó, ele está dizendo, ele não tinha Deus. O profeta novo, ele tinha Deus ou não tinha? Ele tinha Deus ou não tinha? Mas qual era o problema dele? Faltou espírito ali. Ele disse, ô meu profeta, deixa eu entrar aqui no mato e orar a Deus para saber se eu vou contigo, porque Deus não muda de palavra. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Deus diz, tu não encosta na casa de... Pronto. E como é que aparece o camarada? Mas Deus me falou. Ele disse, ele falou para ti, ele tem que falar. Porque quem mandou foi... Pronto, quem mandou foi... Aí vocês cantam, quem manda é ele, quem fala é verdade. Então obedeça só quando ele mandar. Irmão, Deus mandou você me dar essa gravata. Ô irmão, não vou dizer que eu não lhe dou. Agora eu vou orar a Deus também, para me perguntar se é para mim te dar. Porque tem que ter conecta. Irmão, Deus disse que é para me casar contigo. Eu também não vou dizer que não quero. Eu nem me agrado tanto de ti, mas aí eu vou orar a Deus, se Deus mandar. Tem que ter conexão. Olhe para cá, Nicodemos, olhe para cá para vocês entenderem o mistério. Nicodemos, ele era doutor, ele era mestre. Mas eu pergunto, olha para cá, igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Você pode fazer teologia, você pode fazer doutorado, você pode conhecer Bíblia, você pode cantar hino maravilhoso sobre Deus, você pode ver o filme de Mel Gibson e chorar. Mas se você não tiver no Espírito e na palavra, se o Espírito não entrar dentro de você e mostrar quem é Deus, você não vai ter espiritualidade. É por isso que ele diz, tem que nascer. Vamos lá, bem forte, tem que nascer. E nascer de novo é nascer de cima. Não é você quem faz. Não existe essa de você. Eu vou fechar meus olhos e vou dizer, vem, 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 vem. Não existe. Não existe, gente. Pode largar esse irmão. Isso é um misticismo. É ouvir o evangelho, olha para cá, é ouvir a mensagem da pregação, é você saber que é um pecador miserável, deixar o Espírito te convencer e dizer, eu quero aceitar Jesus como o meu. Aí quando você aceita, o Espírito Santo entra, e quando o Espírito Santo entra, ele te dá a vida em espírito. Olhe para cá, quem é que te leva para conhecer Deus? Quem é que te leva para a intimidade? Quem é que te leva para falar línguas estranhas? Quem é que te leva para profetizar? Quem é que te leva para ter dons? É o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus diz assim, olha, tu é mestre e nunca entendeu nada disso. Olha o 12, se eu vos falei das coisas terrestres. Agora eu pergunto aqui à igreja, que coisas terrestres são estas? Se eu vos falei das coisas terrestres e vocês não creram, que coisas terrestres são estas? Eu já falei aqui para vocês, eu preguei agora. Que coisas terrestres são estas? As que são, eu falei agora para vocês, já preguei. Falei 4 coisas para vocês. Que coisas terrestres são estas? Ele deu o sinal de Moisés atravessando o mar. Ele deu o sinal de Naamã sendo curado da lepra. 7. Ele deu o sinal de quem mais? De Noé, não é isso? Ele deu o sinal de Noé. E qual foi o 4º sinal? Da serpente. Olha para cá. Jesus só usou o que? Coisas terrestres. O mar vermelho que Deus abriu, era terrestre ou não era? A serpente é da terra ou não é? O dilúvio que Deus mandou e Noé atravessou, era visível ou não era? Era da terra ou não era?
E por que que Nicodemos não entendeu nada disso? Pronto. Meu Deus. 2:14-15. O homem espiritual faz o quê? É isso que eu quero que vocês entendam, irmão. Deixam de ser bebezinho, velho, besta na fé. Tem irmão que na hora que vê uma irmã chiando que nem panela de pressão, é mistério. É mistério, não é chiado. Mistério no espírito é o que o irmão acabou de falar. Mas quem é espírito faz o quê? Irmão Pedro, mas a esposa, bem juntinho, animadinho, vendemos aquela propriedade que nós estávamos orando. Oh, glória a Deus. Quanto foi? Foi tanto, irmão Pedro. Discernimento. Por que vocês estão mentindo para mim? Atos 5. O homem espiritual faz o quê? Vamos lá, o homem espiritual faz o quê? O homem espiritual faz o quê? E por que tu não discerne? Por que tu não discerne? Atos 16, a moça chegava. Esses homens que passam aqui são o quê? Servo do Deus. Só que ela botou eles no mesmo nível de qualquer outros deuses. Paulo soube discernir. Ele sabia que dentro dela tinha um espírito de pitonisa, de cobra, de diabo. Toda vez que eu sair de casa de manhã, eu digo: Senhor meu Deus, me dá a iluminação do teu espírito, me conduz na dimensão espiritual, faz os meus olhos espirituais ver o que os meus olhos carnais não conseguem. Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso entendimento. Ei, irmão, mas é bonito. Eu estou falando, irmão, daquele crente sincero. Eu estou falando de crente amolecado. Eu estou falando de uma irmã sincera, que quando a pessoa fala, tem deles que estão olhando. Pronto, o profeta Eliseu, o rei mandou saber lá da Síria, Ben-Hadad, mandou saber se ele ia ser curado. Aí quando o rapaz chegou lá, está lá, me parece que Azael. Aí ele chegou e olhou para Eliseu. E aí Eliseu começou a chorar. E começou a chorar e chorou. Aí o homem disse: por que tu está chorando, Eliseu? Eu só vim perguntar se o rei da Síria vai ser curado. Ele disse: eita, mas tu vai ser um homem tão ruim, miserável. Tu vai ser desgraçado. Tu vai matar a mulher israelita. Tu vai atingir o povo de Deus. Ele disse: não diga isso, eu sou um simples servo. Ele disse: não, o Espírito está me revelando que tu serás rei. Irmão, agora vocês já imaginaram? Olha, ele só fez botar o olho nele, só ficou olhando, pronto. Quando a mulher de Jeroboão entrou disfarçada dentro de casa, aí Deus disse para ele: olha, a mulher do rei está vindo aí disfarçada para perguntar da saúde do menino. Eu estou logo te avisando, é assim vida? Com Deus não tem surpresa, irmão. Irmão, esse homem de Deus chegou aqui em casa, eu não estava nem esperando. Deus manda dizer: vai vir um rapaz aí, cuidado nele. É assim. Sim ou não? Tu não é espiritual? Então o mundo espiritual se comunica. Aí na hora que ela botou os pés dentro de casa disfarçada, na hora que ele ouviu, a Bíblia diz, ouvindo o ruído dos pés, ele já estava cego, ele gritou: entra, mulher de Jeroboão. Aí disse: ai meu Deus, é assim que é Deus. Profeta Aías, entra, mulher. Isso é o que? Nível de espiritualidade. Entra. Aí ela entrou aí, porque eu vinha e disse: não precisa disfarçar não, volta para casa que o menino vai morrer. Deus ainda vai deixar esse sepultado, teu marido não vai ser sepultado porque não presta. E aí é o seguinte, esse ainda vai entrar na cova, porque Deus viu nele coisa boa. Vocês estão entendendo como é as coisas? O homem espiritual faz o que? Discerne. Olha para cá, Jesus disse: eu estou falando das coisas terrestres e vocês não acreditam, quanto mais se eu falar. Olha para cá. Vocês que estão aqui, olhem para mim aqui agora. O que vocês estão vendo aqui nesse momento, no mundo espiritual? O que vocês estão vendo? Sejam sinceros, não mente não. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo nesse momento aí?
Eu estou só vendo vocês, não é? Eu estou vendo vocês naturalmente. Agora olha para cá. Mas eu sei que eu sou espiritual. E eu sei que Deus pode me revelar coisas. Verdade. Quem crê nisso? E eu vim aqui esta noite para dizer uma coisa, meus irmãos. Eu vou finalizar com isso. Pastor, irmãos e irmãs, Jesus disse: eu falei das coisas terrestres, vocês não tiveram nível para compreender. Como é que eu vou falar das coisas? Aí ele diz assim: porque eu desci de lá. Olha para cá. Só quem sabe o que é que tem no céu é Jesus. Mas ele disse: eu desci de lá para falar das coisas do céu. E ninguém subiu ao céu. Quando aparecer aqui um teólogo de escatologia dizendo lá no céu nós vamos fazer assim, assim, diga para ele: não é assim não, irmão. Não é assim não, que tu não subiu lá ainda, tu não foi lá ainda. Tu nunca foi lá. A Mary Baxter escreveu vários livros aí, que foi no inferno, que foi depois foi no céu. Mas se você analisar, o próprio apóstolo de São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz: eu conheci um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, eu sei que ele foi até o terceiro, e lá ele viu coisas assim, né? Que ao mortal, não é digo falar, Paulo nunca falou o que tinha no céu. Aí tem irmão que é mais espiritual do que Paulo. Se Paulo não falou, agora ando falando. Irmão, eu fui no céu, quando cheguei lá, eu vi as irmãs com as atracas na cabeça. Essa conversa para boi dormir, meu irmão. Eu fui no inferno. Quando eu cheguei no inferno, eu vi o cão. Isso é mentira. Olha para mim aqui. Deus não tem nenhuma intenção de revelar inferno. Porque inferno não é... Deus não fez inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. O homem vai para o inferno porque quer, não porque Deus quer colocar lá. Aí como é que Deus não fez o inferno para o homem? Aí pega a irmã Maria, vai lá minha serva, vai mostrar como é o inferno para os meus filhos. O que nós queremos com o inferno, irmão? Está tão difícil a vida aqui. É ou não é? Aí ainda tu vem com o inferno para mim. Eu disse: ô irmão, não, né? Tanta doença, tantos males. Aí tu ainda vem, olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha para cá. Ele disse assim: eu venho de lá. É aqui, irmãos. Agora entra o que a irmã colocou aqui no tema. Irmãos, por que ele citou João 3,16? Aqui está a essência. Já pegou o mistério? Por que ele citou João 3,16? Olhe para cá. Qual é o versículo tema do Novo Testamento? Qual é a quinta essência do Evangelho? Qual é? Por quê? Olha, preste bem atenção, para aí. Por quê? Fez o quê? Pronto, bem. Se esse versículo é tão simples, quem é que pode entrar na dimensão desse versículo e conhecer o tamanho do amor dele? Vamos lá, diga vocês aí agora. O que traz um crente a derramar lágrimas quando ele escuta um hino que Jesus lhe amou? Oh, aleluia. A gente não canta aquele: mas ele é tão bom que ainda espera por você. Porque não pare um pouco para pensar. Só ele tem o amor e a paz que Eita. Abre o coração e deixa ele entrar. Eu vi um testemunho de um muçulmano, ele dizendo que foi para uma escola, e quando chegou lá tinha uma professora ensinando a escola dominical. Com 12 anos o menino já tem que saber o Alcorão de cor. Mas apareceu uma professora lá disfarçada,
que começou a ensinar a Bíblia. E um dia ele chegou em casa para o pai dele e disse assim: papai, eu não quero mais o Alá. E ele disse: se você não quiser o Alá, você vai ser expulso dessa casa. Tu está querendo quem? Ele disse: eu estou querendo Jesus. Aí ele disse: por que tu quer Jesus? Você não sabe que Alá é o maior? Ele disse: esse Jesus tem um amor, papai, que eu não compreendo, mas que eu sinto a grandeza do amor dele. Irmão, vou dizer uma coisa: se todos nós aqui tivéssemos um verdadeiro amor de Jesus, não tinha negócio de culto frio, não tinha negócio de crente velho brigando, não tinha negócio de crente antipático. Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. Romanos 8:35, Paulo diz: nada me separará do que? Diga, do que? Do que? Diga bem forte, do que? Agora, Romanos 5:8, explica isso. Tu não valia nada, desgraçado, miserável, imprestável. Lá na eternidade Deus te ama. Aonde é que tu explica por que que Deus me amou? Por que que Ele me amou? Vamos lá, como é que nós vamos entender esse amor de Deus? Pode qualquer teólogo escrever a coisa mais linda. Eu li de um teólogo que ele dizia o seguinte: ele dizia que se você pegar Vinícius de Moraes, a poesia dele é bonita, sim ou não? É linda, sim ou não? Se você pegar o próprio Charles, um grande poeta, a poesia dele é linda demais. Arthur escreveu poesias lindas. Até o próprio, se vocês pegarem, o próprio Fernando Pessoa escreveu poesia linda. Mas não tem uma poesia no mundo que diga isso aqui. Vamos lá. Porque fez. Para aí, devagar. É por isso que tu não pega o negócio. Porque fez o quê? Amor. Se você souber, como diz Efésios 3, para compreender a altura e a porque Deus amou o mundo de quê? Qual é a primeira coisa aqui, pastor? Lá na eternidade, quando Deus Ele quis se comunicar conosco, Ele se comunicou como Deus onipotente? Diga bem forte: como Deus onipotente? Como onisciente? Como Deus de grandes milagres? Como foi que Ele se comunicou comigo e com você? Qual foi a linguagem dele? Vamos lá, qual foi a linguagem dele? Porque do jeito que tu é pecador, se Ele fosse como Deus onipotente, Ele ia logo te matar. Como Deus da justiça, Ele ia te matar. Mas Ele vem para mim e para você, sem ninguém obrigar, porque Ele é Deus, sem ninguém mandar. Ele diz: eu vou te amar. Quem é que explica isso, gente? Quem é que explica isso? É por isso que lá em Tito 2:11 a Bíblia diz: a graça de Deus se manifestou como? Então como é que, olha para cá, aqui não tem negócio de calvinismo, largue essa história de calvinismo. Esse versículo aqui, ele responde tudo. Eu vou mostrar como é que Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, e Ele tem o mesmo prazer de mandar outro para o inferno. Como é que a Bíblia diz que Deus é amor, e ao mesmo tempo Ele diz: amai os vossos inimigos, e Ele mesmo manda os outros para o inferno? Não existe essa. Olhe para cá, esse Deus está lá em 1 João 4:8, porque Deus é amor. A primeira coisa, olhe para cá, só pode entrar nessa dimensão. Eu não explico, você não explica. Mas quando você entra na dimensão espiritual, que o Espírito Santo está dentro de você, ele te leva a ter um amor tão grande, olha para cá, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que pode vir luta, pode vir perseguição, pode falar mal de você, pode dizer: vão cortar tua cabeça, vão cortar teu braço, nega Jesus, abandona. Aí você levanta: eu não posso, o amor dele queima dentro da minha alma, que eu não posso largar o amor de Jesus.
Só compreende isso quem é o quê? Pronto. A segunda coisa no versículo, o que acontece? Primeiro ele nos, e depois? O que diz o restante? Porque Deus amou o, do quê? De uma, e fez o quê? Vamos lá, fique bem isso aí. Ele fez o quê? Deu o seu? Pronto. Aí quando você canta, o melhor de Deus ainda está por vir. O que tem de melhor? Porque o que ele tinha de melhor, ele já me deu. Ele já te deu. O que tem melhor do que Jesus, irmão? Me explica então, e por que tu fica, Senhor, me dá algo melhor? O que é para melhor? Meu Deus do céu. Irmãos, eu tinha um Gamaliel II, ele dizia: se você não sabe nem o que tem na terra, como é que você quer discutir céu? Tem gente aqui que não sabe nem onde mora, aí quer discutir céu. Tu não sabe o que vai acontecer contigo quando tu passar por aquela portinha. Eu vou acreditar em tu. Agora, quando eu olho para o Deus eterno, Ele foi quem criou e colocou tudo no universo, e me amou de uma maneira que Ele pega o filho dele e me dá, e dá por mim, por você. Lá vem Jesus, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual é herdeiro de tudo e fez todas as coisas. Jesus veio e falou comigo e com você. O melhor que Deus tinha, Ele deu para quem? Ele deu para mim. A Bíblia diz lá em Mateus 3,17, quando Jesus saiu da água, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho, sem igual. Ele deu o melhor que ele tinha. O que eu ainda quero mais na igreja? Existe um teólogo que diz assim: se Jesus já fez tudo por mim, o que eu preciso fazer mais? Eu só preciso servir a Ele, trabalhar para Ele. Agora, vocês sabem qual é o problema? É que nós não entendemos a dimensão do amor de Deus. Tem crente que só chora aqui se a gente disser para ele: aquele teu problema, amanhã, aí ele começa, é assim. Mas se dizer Jesus deu a vida por você, ele não chora. Enquanto eu estou pregando aqui, olhe para cá. Enquanto eu estou pregando nesse momento aqui, tem gente lá no Paquistão, tem gente nos países de janela 10x40, tendo as mãos mutiladas, dizendo: negue a Jesus. Ele disse: eu não nego, corta aqui a mão dele. Tem gente nesse momento que estão dizendo, se você pegar aí os relatórios das portas abertas, vocês vão ver lá o tanto de missionários que morreram ano passado. Nega Jesus, não nego. Tiveram os braços cortados, mutilados, alguns foram degolados, tudo por causa do nome de Jesus. E aqui em Imperatriz, nós comendo farinha, arroz, açaí, aí pronto, aí toda a vida está difícil. E qualquer coisa ainda é perguntando: cadê tu, Jesus? Ele já morreu por ti, miserável. Ele já te deu a vida. Sabe como era que era para cada crente entrar aqui? Era glorificando a Deus e adorando a Jesus, porque Ele já nos deu a vida. Só quem tem a vida dele aí, levante a mão e dá uma maior glória para Ele. Vamos lá agora, vamos encerrar. Qual foi a última coisa que acontece com a morte dele? Com o amor dele. O amor do Pai fez o quê? Porque Deus... Alguém obrigou Deus a amar? Segundo, por quê? Nos deu. E depois? Vamos lá. Para quê? Olha para cá. Digam comigo. Começo. Diga bem forte, vou encerrar agora. Começo. Bem forte. Começo. Meio e fim. Vamos lá? Vamos lá?
Agora olha para cá. Esse versículo aqui, ele responde tudo. Primeiro, você sabe que Deus te... Bata assim no peito, eu sou amado por Ele. Diga, Ele me ama. Ele me ama. Se o diabo disser no teu ouvido que você não presta, eu vou me matar que ninguém me ama. Pode o prefeito não te amar, pode até tua mulher não te amar. Ele te ama. Tu pode ser bonito, pode ser feio, pode ser negro, pode ser amarelo. Ele te ama. Então você tem certeza que Deus te ama. Você sabe que Ele deu o filho dele. O Michel Foucault disse assim: eu quero acabar minha vida morrendo com uma overdose, que é o filósofo francês amado nas universidades. Morreu com AIDS. Olha como é o homem do mundo. Olha como é Jesus. Deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem tem vida aqui? Mas eu estou perguntando aqui, quem tem vida eterna? Quem tem? Agora olhe para mim que nós estamos tendo um problema sério na igreja. Se Jesus está dizendo, Deus está dizendo que quem ama Ele tem a vida eterna, e por que eu vivo mudando atrás de muito movimento de tanta coisa? Sinal que você não tem vida eterna. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, olha para cá. Jesus disse para a mulher samaritana: quem bebe desta? João 4, quem bebe desta? Tem o quê? Irmão, quando Jesus entra em tu, é uma alegria tão grande, é um gozo tão grande. Se você pegar as igrejas, eu não sou saudosismo, mas se você pegar as igrejas lá de 30 anos atrás, não tinha nada do que nós temos hoje, era banquinho duro, não tinha ar-condicionado, mas vocês viam os crentes na igreja, na hora que dizia vamos louvar a Deus, abria a boca, era com prazer, porque o amor de Cristo estava dentro do coração. Qual é o tamanho do teu amor por Ele? Qual é a dimensão do teu amor? Ele deu o seu filho, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entra em condena, mas já passou do quê? Agora quem tem Jesus, olha para cá, vai ter a vida. E sabe o que é vida eterna? Apocalipse 21,4. Olha o que é vida eterna. E Ele enxugará dos vossos olhos todas as vossas lágrimas, porque lá não haverá morte, vida eterna. Lá não haverá clamor, vida eterna. Lá não haverá pranto, vida eterna. Lá não haverá dor, vida eterna. Fique de pé comigo e você vai fazer aqui um ato profético agora. Eita, irmãos. Aí você vai dizer assim comigo agora. Lá, vamos lá. Lá não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor. Agora levante a sua mão e diga: porque todas as coisas, faça aí, todas as coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Além de você ter a vida eterna agora, vai chegar o dia que Ele vai nos levar para lá, e tudo vai passar, tudo vai acabar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Tinha um jogador, escutem essa para me finalizar. Tinha um jogador nos Estados Unidos, de um time, e esse time dele, eu li em um livro, esse time dele não estava bem, e ele pegou, chamou o técnico do time e disse assim: o senhor permite eu colocar nas nossas camisetas Filipenses 4,13? Como é que diz Filipenses 4,13? Ele disse: pode botar. O técnico não era crente,
dele de beisebol. Ganhou a primeira partida, ganhou a segunda, ganhou a terceira, ficou ganhando. Se tornou famoso. E ele disse que um dia ia saindo do vestuário, ele ia saindo, e uma voz falou no coração dele: tira o versículo de Filipenses 4:13 e coloca João 3:16. E o estádio estava lotado. Deus tem seus planos. O estádio estava lotado. E ele chegou para o técnico e disse: eu posso mudar o versículo porque eu senti. Ele disse: não, mas nós estamos ganhando. Ele disse: não, mas eu queria mudar o versículo. E ele disse: pois coloque. E ele colocou: porque Deus nesse dia 94 milhões de pessoas acessaram o Google para saber que expressão era aquela. Com um versículo ele evangelizou 94 milhões. Olhe para mim aqui agora. Você está espalhando o mundo o amor que ele tem por você. Você está falando aqui, Imperatriz, o tamanho do amor que ele tem por você. Você sabe esse amor? Eu quero convidar alguém que ainda não aceitou Jesus. Antes de eu orar por você, para Jesus te abençoar, te curar e te dar mais vitória, quero convidar uma pessoa para vir aqui à frente, que deseja esse amor de Cristo. Quem tem esse amor? Quem tem? Se tem uma pessoa, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, para esse amor alcançar a tua alma, a tua vida. Venha. Alguém aqui esta noite que está ouvindo pelo Espírito Santo essa palavra, deixa o Espírito Santo colocar a compreensão desse amor, dessa dimensão em você. Venha. Venha. Onde está a primeira pessoa que deseja esse amor, que deseja viver esse amor? Venha. Jesus te ama. Você está me ouvindo esta noite? Eu não quero forçar você, eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração sobre esse amor. Esse amor tão lindo, esse amor tão grandioso. Venha para Jesus hoje. Venha se reconciliar hoje com Ele. Que Deus é esse que nos ama sem que eu pedi para Ele me amar. Que Deus é esse que dá o melhor que Ele tem por você. E que Deus é esse que ainda te dá uma vida incomparável, a vida eterna. Venha. Onde tem uma pessoa, venha. Jesus te ama. Jesus te ama. Coloque a mão no seu coração. Enquanto eu oro, eu agora quero pedir, enquanto eu oro por você, qual é a minha oração agora? Coloque a mão no seu coração, para Jesus abrir os teus olhos espirituais. Quem quer viver na dimensão espiritual? Quem quer? Quem acredita que o Espírito Santo pode falar conosco 24 horas? Eu estava agora em Recife e um irmão contando para mim: pastor Aziel, meu pai era pastor, e ele, quando ia resolver os problemas da igreja, eu escutava ele de madrugada dizendo: Senhor, como é que eu faço com a congregação tal? Aí ele disse que de repente ele dizia: pois tá bom, Espírito Santo, eu vou colocar ele. Não é ele que o Senhor quer? Pois eu vou botar ele. E o que eu faço com o irmão fulano? Tá bom, Espírito Santo, eu vou colocar ele lá. 24 horas você pode entrar numa dimensão espiritual, mas é preciso nascer de novo. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Não adianta você entrar no mundo espiritual
sem a presença de Deus através do novo nascimento. Você pode entrar em possessão demoníaca. Aqui não é hipnose, aqui não é transe, é novo nascimento. E se ele nascer dentro de você, você vai viver o sobrenatural. Feche os olhos agora. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, e eu quero te pedir agora, cada crente que creu e crê na tua palavra, abra os olhos espirituais de cada um, Senhor. Que cada irmão e que cada irmã agora tenha autoridade para entrar no mundo de comunicação de fé contigo, para ver o sobrenatural, para ver a tua glória, para ver os céus abertos, para ver anjos subindo e descendo, como Jacó viu, como Isaías viu, e como tu, Jesus, disseste no diálogo entre Filipe e Natanael: de agora em diante vocês verão coisas maiores. Levante a tua mão para o céu, adorando agora. O Espírito de vida em Cristo Jesus está dentro de você. Essa visão pequena, o Senhor está desfazendo ela, porque agora você terá os olhos espirituais abertos. Que o Senhor ministre a cura sobre a tua vida agora. Que o Senhor arranque essa doença do teu corpo agora. Nós estamos agora entrando no mundo espiritual pela fé. O Senhor começa a operar na tua vida agora, tirando todo o mal, tirando essa depressão, tirando essa angústia, tirando essa dor, tirando essa doença. Você vai ver os céus abertos para você. Quem crê vai adorando a Deus e vai recebendo o milagre agora, em nome de Jesus. Compreenda a dimensão do amor de Deus, compreenda a dimensão do que Ele já te deu, e compreenda a dimensão da vida eterna. Aqui não há lugar para tristeza, aqui não há lugar para tédio, porque tem vida eterna dentro de nós. Tem vida, quem tem vida vai adorando, quem tem vida vai glorificando. O Senhor está ministrando a cura sobre a tua vida, o Senhor está ministrando milagres sobre a tua vida, o Senhor está ministrando a libertação sobre a tua vida. Pai Santo, abençoa teu povo, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: Deus te ama. Ele provou dando filho, e você já tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Alguém para Jesus, eu ainda te convido. Venha receber esse amor glorioso. Venha receber esse amor grandioso. Venha receber esse amor divino. Só quem ama Jesus, diga aí bem alto para ele: eu te amo, Jesus. Grita aí esta noite: eu te amo, Jesus. Diga para ele: eu te amo, eu te adoro. Tu és minha vida. Adore a ele. Diga para ele: eu te amo.